Será que o Brasil terá um novo AI-5 ou é apenas mais um surto psicótico da esquerda? O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em uma entrevista à jornalista Leda que se a esquerda brasileira radicalizar como estão fazendo no Chile, uma resposta pode ser dada como um novo AI-5. A esquerda, é claro, ficou ensandecida com a afirmação. Entretanto, as mídias fizeram questão do recorte, ignorando todo o contexto. Na entrevista, Eduardo desabafou sobre os inúmeros ataques a seu pai e afirmou que se a esquerda radicalizar, como foi no caso do Chile, com depredações, saques e até incêndios, a resposta pode ser, e aqui eu quero deixar as exatas palavras do deputado. Via um novo AI-5, pode ser via legislação aprovada através de um plebiscito como ocorreu na Itália, alguma resposta vai ter que ser dada. E grande parte do povo espera realmente uma resposta firme. E o plebiscito seria uma ótima opção. Eduardo também destacou que o que faz um país forte não é um Estado forte, mas sim indivíduos fortes. E que a conjectura não tem que ser futura, ela tem que ser presente. Bom, e isso só foi a inércia, pois Eduardo Bolsonaro já havia alertado sobre as intenções do Foro de São Paulo. Metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua. Então o Brasil, durante muito tempo, engordou o Foro de São Paulo. E agora eles estão colocando as garras deles de fora. Não fiquem surpresos se mais instabilidade vier aí. E eles vão usar qualquer tipo de argumento para tentar fazer essa instabilidade acontecer, porque o que eles menos são democratas. Logo após a entrevista, praticamente todos da esquerda pediram a cassação de Eduardo Bolsonaro. O que não foi nenhuma novidade. Se Eduardo Bolsonaro espirrar aí no pudim do Freixo, já é motivo para eles pedirem a cassação. Até Rodrigo Maia afirmou que a declaração foi repugnante e cabível de punição. Político é tudo igual. Queria saber se Maia iria bater de frente com os Black Blocs, para pedir calma e explicar que tocar fogo nos prédios públicos não é um ato democrático. Agora, como sempre, a esquerda que respira o discurso político, mais uma vez levanta os berrantes revolucionários para insuflar os ânimos de seus condicionados. Os estudantes amantes de métodos violentos, que também podem ser chamados de anarquistas. Talvez Eduardo poderia ter usado outro termo, já que a esquerda implantou no imaginário a ideia repulsa ao ato institucional número 5. O ato institucional número 5, conhecido apenas por AI-5, foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, e vigorou por 10 anos. Por ter sido a expressão mais vigorosa do governo militar, incluindo uma forte repressão aos modelos socialistas, a esquerda remodelou a história para que houvesse ranço ao termo. Eu não sou a favor de conflitos, porém certos conflitos são inevitáveis, principalmente quando um dos lados simplesmente não quer dialogar. A Guerra Civil Americana, por exemplo, teve um saldo de 600 mil mortos. Isso porque o Sul não aceitou a proposta de Lincoln, que libertaria milhares de escravos. Entretanto, os resultados dessa guerra transformou os Estados Unidos na maior potência do mundo. E tudo isso só foi possível pois os adversários do presidente republicano simplesmente foram dizimados. Na Guerra Fria não foi diferente. Mesmo não havendo uma guerra de fato, os socialistas queriam a hegemonia do mundo através de um processo que visava a coletividade. Coletividade esta onde apenas os líderes realmente eram os beneficiados. Entretanto, os norte-americanos que representavam as liberdades individuais não queriam ser submetidos a tal coletividade socialista. Até hoje, em pleno século XXI, as coisas não mudaram. Aqueles que criticam o AI-5 são os mesmos que afirmaram que iriam incendiar o país inúmeras vezes, que compraram a democracia com o apoio de ditaduras, e que chegaram até esfaquear um candidato que já havia sido eleito pelas ruas. Retrocedendo na história, verificamos que a inevitabilidade dos conflitos no período militar tiveram um único propósito: livrar o Brasil das garras do comunismo. O mesmo comunismo que matou milhões de pessoas pelo mundo. E falando em comunismo, a deputada do PCdoB, Manuela Dávila, postou em seu Twitter: o filho do presidente ameaça o país com um novo AI-5, o ato mais violento da ditadura militar brasileira. Temos medo, sabemos cada vez mais quem eles são, mas não vamos nos intimidar. Lutaremos até derrotar esses canalhas. Porém, a esquerda continua ignorando a verdade e vestindo aí a história com seu modelito, a última moda do soldado revolucionário. Em 1967, a luta armada de esquerda já havia se estabelecido no país. Além do clandestino partido PCdoB, lançaram-se a luta armada a Ação Libertadora Nacional, o Comando de Libertação Nacional, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Vanguarda Popular Revolucionária
e a vanguarda armada revolucionária Palmares. Entre dezembro de 1967 e agosto de 1968, inúmeros atentados ocorreram no Brasil, causando pânico entre a população. Ressaltando que na mesma época o PCdoB já havia adotado a linha maoísta, do maior genocida do mundo, Mao Tse-tung. E foi por estes motivos que o AI-5 foi decretado. Na verdade, se os revolucionários não tivessem intenção de tomar o país à força, o governo militar não duraria tanto tempo. Em dezembro de 1968, 11 deputados federais foram cassados por compactuar com os socialistas. Mais tarde, na redemocratização, muitos desses estiveram à frente dos principais partidos de esquerda no Brasil. Em janeiro de 1969, a cassação chegou ao Supremo Tribunal, derrubando 3 ministros. O sonho aí de todo brasileiro. Como havia dito, não sou a favor de conflitos, mas certos conflitos são inevitáveis quando o outro lado fecha o canal. E se a narrativa da esquerda seguir por este caminho, talvez as palavras de Eduardo venham a se concretizar. Entretanto, a esquerda costuma afirmar que a história é cíclica. Mas eles estão completamente errados. A única constante é o comportamento humano, que é sempre previsível. Os motivos pelos conflitos podem mudar, mas a essência humana, essa não muda. Trazer um fato histórico para a contemporaneidade é puramente um jogo de marketing da esquerda, a velha panfletagem. Portanto, podemos ter medidas duras, mas 1968 não será repetido. Por fim, Eduardo foi obrigado a pedir desculpas, já que vivemos em um país doente, dominado pela histeria política. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.